Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais um culto online realizado pela Igreja Assembleia de Deus Central de Iguape. Tenha acesso a todos os nossos conteúdos entrando em nossa página no Facebook, também assistindo nossos vídeos no YouTube, compartilhando e glorificando a Deus. Os obreiros e os pastores agradecem a sua participação e cooperação para a propagação do reino de Deus. A paz do Senhor. Que Deus abençoe você, sua casa e seu lar, em nome do Senhor Jesus. E muito obrigado aí por estar assistindo esse vídeo, né? Creio que Deus ele quer falar conosco através da sua palavra e Ele quer nos retribuir, nos dirigir para que nós venhamos aprender mais dele. Que você seja abençoado, meu irmão. Em nome do Senhor Jesus, minha irmã. Vamos agora orar para que Deus esteja nos fortalecendo para a honra e glória dele. Então vamos orar. Pai querido, Pai santo, nesse instante pedimos a sua graça, o teu amor, Senhor. Pedimos a sua unção, Senhor, meu Pai, para falar conosco. Direciona, ó meu Deus, porque precisamos da tua direção nos dias tão maus como esses dias que antecedem a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Venha quebrar todo aguilhão, todo entendimento contrário, todo entendimento segundo a carne e o sangue, mas que seja somente e puramente a sua palavra a ser ministrada pelo poder do Espírito Santo, para a glória e honra do teu nome. Direciona-nos, ó Pai, em tudo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amados, nós podemos ver nos dias de hoje que as pessoas estão procurando uma igreja que possa se adaptar à sua vontade, não é? Então nós vemos aí que tem pessoas que dizem, né, e a gente vê muito isso, as pessoas comentando: olha, existe igreja para tudo quanto é gosto, né? Então nós vemos aí que existem pessoas que estão buscando a igreja para adquirir algum bem financeiro. Nós podemos ver que existem pessoas que estão procurando a igreja como se fosse um divã de um psicólogo. Nós vemos que existem pessoas que procuram a igreja, você está entendendo? Para querer, muitas vezes, arranjar uma namorada, um namorado, né? Como se Jesus estivesse dentro da igreja para poder realizar essas coisas. Então, se nós podemos observar, na verdade, nós vemos que a igreja é como se fosse um canal de televisão. É como se você entrasse num restaurante e você pedisse ali pro garçom, né? Qual é o menu do dia, né? Qual é o menu do dia? O que tem aí para nós comermos? O que você pode aí indicar para nós? Aquilo que vai nos trazer algum prazer, né? Alguma comida, alguma bebida. Não é verdade? Hã? Então a igreja está se tornando isso daí. Infelizmente, para a tristeza nossa. Mas nós devemos entender que a igreja, ela não é isso. A igreja não é isso, né? Ou não deveria ser isso. Porque se nós formos observar alguns lugares, né, que nós aqui poderemos aqui meditar, já estão se tornando isso. Então, existe igreja para tudo quanto é gosto, né? Existe igreja para tudo quanto é pessoa. E a pessoa, ela vai naquela que mais ela se adapta. Mas nunca a pessoa, ela quer se adaptar à vontade de Deus, não é? Porque é tão interessante que uma pessoa entra numa determinada denominação e, né, no momento, ai que igreja maravilhosa, ai que igreja é bela, que igreja é legal, que igreja que prega a palavra de Deus, que prega a palavra de Deus, que igreja que
entendeu? Então fica falando ali mil maravilhas da igreja. Passou ali 1, 2, 3 meses, a pessoa já começa a murmurar, já começa a reclamar. E eu falo disso, meus amados, é quando a igreja está na direção de Deus. Aí já começa a fazer tem aquele espírito de comparação, né? Ai, porque na onde eu estava era melhor. Ai, porque na onde eu estava tinha isso, tinha aquilo. E já começa a falar as coisas. Então, nós podemos observar que a pessoa nunca está feliz, nunca está contente, né? A pessoa, ela nunca está contente, nunca está feliz, nunca está contente com a palavra de Deus, com a revelação de Deus, nunca está contente em orar, nunca está contente em ouvir louvores que verdadeiramente podem entrar no coração da pessoa, abrir sua vida para poder receber a palavra de Deus. A pessoa nunca está contente. Então o que será que ela quer da vida? Eu não sei o que ela quer da vida, né? Nem Deus sabe o que a pessoa quer da vida. Então, muitas vezes nós observamos que é isso que acontece, entendeu? Uma vez eu me lembro que uma moça, ela pegou e falou assim, que passou em várias igrejas. Aí o pastor pegou e perguntou, mas irmã, o que você está procurando? Ah, eu estou procurando Jesus. Quer dizer que a pessoa está procurando Jesus na igreja? Em primeiro lugar, é lógico, né, que a pessoa tem que procurar Jesus através de uma intimidade, de uma busca, de oração, né, de uma interação com a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus acima de tudo. Porque não adianta a pessoa, muitas vezes, ir com interesses totalmente sem nexo, né? Interesses que na verdade não são interesses que vêm edificar a pessoa num caminho seguro, que é a palavra de Deus, e querer procurar Jesus não vai achar nunca. Não vai achar, não adianta. A pessoa pode procurar Jesus da forma como ela quer, entendeu? E não vai encontrar, porque Jesus nós encontramos só através da palavra de Deus, através, como nós acabamos de ver, né, no caso, só através da revelação do Espírito Santo, através da revelação de Deus. Nós vimos aqui que Pedro, entendeu? Ele teve uma revelação da parte de Deus, né? Então nós devemos buscar essa revelação da parte de Deus. Não somente buscar a revelação, mas só que nós devemos aceitar, né? Veja bem que é um tipo de patamar que nós devemos estar subindo, né? Nós devemos estar indo por etapas, nós devemos buscar a revelação de Deus, aceitar a revelação de Deus e praticar a revelação de Deus, e entender a revelação de Deus. Para quê? Para que nós possamos estar andando diante do Senhor seguros, né? Porque nós vemos que quando nós pensamos em Jesus Cristo como se Ele fosse várias coisas, né? Porque como nós podemos aqui observar na palavra de Deus, olha só que coisa interessante, né? No capítulo 16 de Mateus, no verso de número 14, a palavra de Deus diz assim: e eles disseram, uns João Batista, e outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Então quer dizer que Jesus, você está entendendo? Jesus era apenas um dos profetas, era apenas Elias, era apenas... Então as pessoas tinham vários conceitos com respeito a Jesus Cristo. Então a pergunta que o Senhor nos faz, qual é o conceito? Por que você está na casa de Deus? Por que você está na casa de Deus? O que você está querendo de Jesus Cristo? Qual é a intimidade? Qual é o que você está buscando de Deus? Né? Porque aquilo que você pensa de Jesus Cristo é isso que vai nortear a sua vida. Né? É isso que vai nortear. E mais grave ainda, meus amados, é que quando isso está na vida de uma pessoa que quer, por exemplo, abrir uma igreja, né? Porque tem pessoas que abrem igreja aí à torta e à direita, né? Abre igreja, pega e aluga um local, né? Aluga uma garagem, aluga aí um cômodo, né? E fazem ali uma igreja. Você está entendendo? Isso aí todo mundo pode fazer. Todo mundo pode fazer. Até mesmo sem o chamamento de Deus. Não é verdade? Então, de repente, o que acontece? Tem pastores, né? Tem pessoas que querem, por vontade própria, abrir o seu próprio ministério. O que as pessoas fazem? Abre aí uma igreja aí, né? Uma suposta ou uma pseudo igreja,
E o que vai acontecer? Vai acontecer que essa pessoa já vai buscar o quê? Vai buscar uma direção segundo a sua mentalidade. E vai colocar ali a igreja da cura divina, a igreja que parece um divã e de um psicólogo, a igreja que na verdade parece uma igreja que vai querer afofar ou vai querer trazer uma palavra de alento para as pessoas. Mas nós vemos que Jesus não é só isso. Ele é muito mais que isso, não é? Ele é muito mais que isso. Será que Jesus não é suficiente para mim e para você? Será que Jesus não é muito mais que isso? Claro que sim. Jesus ele pode ser tudo isso dentro de determinadas medidas, né? Dentro de determinados limites. Jesus pode ser isso também. Mas o mais profundo que Jesus ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Oh, glória a Deus, meus amados. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós temos que ter essa revelação, porque disso vai depender a minha e a sua vida, de estarmos firmes na presença do Senhor, que a todo momento Ele vai estar ao nosso lado, a todo momento Ele vai estar nos ajudando em tudo quanto nós necessitarmos. Então nós devemos ter essa revelação da parte de Deus. Temos que ter, porque é muito importante, meus amados. Então, veja bem, né? Por isso que nós vemos igreja para tudo quanto é lugar aí, e muitas vezes igrejas que são abertas fora da direção de Deus. Porque sabe o que é? Eu abri essa igreja aqui, é porque eu não concordo com a visão do pastor. Eu abri essa igreja aqui porque eu quero me dar bem. Eu abri essa igreja aqui porque eu não me submeto à vontade daquilo que Deus falou para o servo de Deus, o pastor que Deus levantou, né? Eu não aceito. Então isso é um perigo, meus amados. É um perigo muito grande, porque muitas vezes a pessoa vai quebrar a cara. Então o que acontece? Quando Jesus ele diz aqui, no versículo de número 18, diz aqui a palavra do Senhor. Preste bem atenção, olha só. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Né? E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então por que será? Né? Então nós vemos aqui Jesus lançando uma palavra muito profunda com respeito a Pedro. Mas veja bem que Pedro, ele não é o principal. Né? Muitas pessoas dizem, mas Pedro, porque agora Pedro é a pedra fundamental da igreja, que Pedro é isso, que Pedro é aquilo, levantando como se fosse um ícone. Pedro não é ícone, meus amados. Pedro está representando cada um de nós, que somos o quê? Somos tijolinhos, que está sobre uma estrutura que se chama Jesus Cristo, porque a pedra fundamental é Jesus Cristo. A pedra fundamental é Jesus Cristo, mas nós somos apenas tijolinhos, somos uma construção da igreja do Senhor. Porque a igreja não é um emaranhado de ferro, de pedra, como muitos pensam. Né? A instituição que está aí no mundo, a instituição que está localizada em algum local. Está entendendo? Que está localizada aí num local, numa rua, que tem uma placa denominacional. Isso daí é uma igreja para existir diante da sociedade. Mas só que a igreja que nós estamos aqui relatando são as pessoas, sou eu e você. Tá entendendo? Que formamos cada um uma pedrinha que forma a igreja do Senhor, que está em cima de uma estrutura, de uma base sólida que se chama Jesus Cristo. Esse tipo de igreja, o inferno não vai prevalecer. Esse tipo de igreja, o inferno não vai derrotar. Muito pelo contrário, as portas do inferno vão cair. Mas quando nós observamos que a igreja é apenas aquilo que aparece diante de uma denominação, que tem um nome, que está ali localizado numa rua, né? Que tem a documentação diante da sociedade. Eu não estou falando que isso não é importante, porque tem a sua importância sim, mas tem pessoas que levam somente dessa forma, tá entendendo? Somente dessa forma. Porque minha igreja é fulano de tal, porque minha igreja é isso, porque minha igreja... E cria-se uma idolatria terrível, né? Parece que a igreja parece que a igreja, sabe? Porque minha igreja é melhor do que a sua, porque minha igreja é melhor que a outra, porque minha igreja... Então fica esse negócio aí, meu. Fica essa guerra, né?
essa guerra terrível. Mas o que Jesus está querendo dizer é que eu e você somos igreja. Nós somos igreja invisível do Senhor, a igreja invisível, a igreja espiritual, que é a mais importante do que a igreja institucional diante deste mundo. Está entendendo? É isso que nós devemos entender. E quanto à igreja espiritual, o inferno não vai prevalecer. Agora, quando o líder da igreja, o pastor, aquele que está à frente, começa a viver totalmente uma igreja apenas como se fosse uma empresa, uma instituição, meu irmão, com certeza essa igreja ela pode sucumbir. Ela pode sucumbir. Aí quando você passa ali, o que acontece? Aquela igreja fechou, né? Aquela igreja fechou. Mas por que a igreja fechou? Porque era apenas ou meramente uma instituição, entendeu? Que estava localizada em um lugar. Era apenas uma empresa. Era apenas o quê? Era apenas algo que estava na visão de todo o mundo secular. Somente isso. Mas não tinha espiritualidade, não tinha ali o alicerce que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vemos que existem igrejas que o alicerce é o pastor, né? O alicerce é o ser humano, o alicerce é fazer a vontade do homem. Então, quando isso prevalece dentro da igreja, já começa a tomar um âmbito social, né? Que é totalmente pejorativo. Né? Então o que acontece? As pessoas entram ali e já começam a olhar a roupa do outro, né? A pessoa entra ali e já começa a ver o carrão, a pessoa entra ali e já começa a fazer o quê? A fazer as coisas apenas do âmbito social, porque nós sabemos que essas coisas são importantes, mas não são, você está entendendo? Não são aquilo que verdadeiramente vão estar nos alicerçando como igreja do Senhor, como igreja que vai e estar esperando o arrebatamento do Senhor. Então eu sei que uma igreja está, entendeu? No alicerce que é Jesus Cristo, que é a pedra fundamental, que é a pedra irrefutável, né? Como eu sei disso daí? Então nós devemos entender que nós devemos estar observando que primeiramente o sacrifício de Cristo, que ele fez ali na cruz do Calvário, não é? Então o sacrifício de Cristo foi fundamental para que o perdão chegasse a mim e a você, para que nós tivéssemos acesso ao trono de Deus, ao trono da graça. E todas as bênçãos de Deus, em dons, né, dados pelo Espírito Santo, revelação da palavra, fosse contundente em nossas vidas e Deus pudesse nos direcionar em todas as coisas segundo a sua vontade. Né? O sacrifício de Cristo é fundamental para mim e para você. Se uma igreja não tem isso como premissa, então nós devemos estar o quê? Estar com a pulga atrás da orelha, não é? Nós não devemos estar compactuando com aquela igreja que, na verdade, o que acontece? Hoje em dia existe uma complementariedade no que diz respeito ao sacrifício de Cristo. Não é só o sacrifício de Cristo. Agora nós temos que pegar e colocar aí, sabe, a Arca da Aliança na minha casa. Porque aí vai ter 3 meses, né? Vai ter 3 meses de benefício dentro da minha casa. Tem gente que pensa desse jeito. Porque eu tenho que levar determinado produto, tenho que levar determinado objeto para minha casa, porque o pastor falou que isso daí vai abençoar a minha vida. Meu irmão, tome cuidado com isso daí. Será que o sacrifício de Cristo não é suficiente para mim e para você? Será que não abriu um precedente para que nós buscássemos as coisas do Senhor e abençoássemos a nossa casa, o nosso lar, obedecendo a palavra de Deus? Será que Deus não vai realizar aquilo que Ele tem na minha e na sua vida e na vida da sua família? Eu creio, né? Segundo a palavra de Deus, me perdoe, existem momentos que sim, até determinados objetos são utilizados ali para abençoar determinadas pessoas. Mas isso não deve ser de plágio, isso não deve ser uma coisa que deve estar em evidência cotidianamente na vida da igreja. Não deve, tá entendendo? Porque eu estou falando isso de uma maneira bíblica, tá entendendo? De uma maneira bíblica. E o que diz ali em Hebreus, capítulo de número 1? A palavra de Deus nos fala ali em Hebreus capítulo de número 1. Olha só o que diz a palavra. Hebreus capítulo de número 1 diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo,
o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, é sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Olha só que coisa maravilhosa. Então Jesus Cristo é suficiente. Deus, ele falava através dos profetas. Deus até realizava milagres através de coisas, né? Tá entendendo? Ele fazia isso, mas nos últimos dias, Deus, ele fala tete a tete comigo e com você através de Jesus Cristo. Basta tão somente dobrar o joelho, fazer suas petições, colocar, sabe, as suas indagações, colocar muitas vezes o desejo do teu coração, a tristeza que está muitas vezes ali te afrontando, né? Que está querendo criar um clima na sua vida, te colocando como nervosismo, colocando muitas vezes o ódio, o rancor. É só colocar diante de Deus que Jesus, ele vai vir ao seu socorro. Ele vai vir. Né? Ele vai resolver o problema da sua família, resolver os seus problemas econômicos, resolver sua vida totalmente, né? Mas o que acontece? É só Jesus Cristo, é só o sacrifício de Jesus, é só o sacrifício dele. Não coloque nenhum tipo de ideologia de homens, não coloque coisas de homens no seu coração, não fique ouvindo aquilo que homens venham falar para você, querendo muitas vezes, sabe, querendo barrar, querendo muitas vezes tirar Jesus Cristo, descentralizando Jesus Cristo. Jesus não pode ser descentralizado da sua igreja, porque Jesus é o cerne da igreja. Jesus Cristo é a essência da igreja. Nós devemos entender isso daí. Tá entendendo? Nós devemos entender que é assim que funciona, né? Então aí muitas vezes o que acontece? Nós vemos que as pessoas elas querem colocar Jesus e ainda quer colocar outras ideologias, né? Porque vamos agora colocar aí vamos colocar a Arca da Aliança dentro da igreja. Agora nós vamos nos vestir como judeus. Porque nós vamos agora, sabe, nós vamos fazer um monte de coisas segundo o Velho Testamento. A Bíblia não fala sobre isso. Não. A Bíblia não fala que a igreja é uma igreja judaica, uma igreja que deve mesclar, né, o judaísmo com o cristianismo. A Bíblia nunca fala sobre isso. A Bíblia diz que nós devemos o quê? Nós estamos vivendo um novo testamento, uma nova aliança. E essa nova aliança é quem? É Jesus Cristo. Essa nova aliança é Jesus, meu amado. É Jesus que é a nossa nova aliança. E nós não somos judeus. Nós somos gentios, nós somos enxertos. Você está entendendo? Nós somos enxertos. Você está entendendo? Deus tem um trabalhar diferenciado para com o povo de Israel. Amém, meu irmão. Glória a Deus por isso. Mas agora dizer que nós temos que mesclar a igreja com o judaísmo, como se fôssemos judeus, né? A teologia da substituição, que agora a igreja substituiu Israel. A igreja não substituiu Israel. Né? Tanto que nós já temos difundido, e a igreja do Senhor, né? A igreja na qual eu faço parte, a Igreja Assembleia de Deus Central de Guape, como muitas outras igrejas, já tem falado sobre isso, né? Tem falado que o trabalhar, porque nós somos pré-atribulacionistas, nós já temos falado, né? Que a igreja vai ser arrebatada. E Deus tem um trabalhar na grande tribulação, onde vai surgir o anticristo. Tem um trabalhar diferenciado com o povo de Israel. Vai ser um tratamento com o povo de Israel. Nós já temos falado sobre isso, né? Nós temos aí, nós já temos difundido isso, e toda a igreja, né, tem buscado, a igreja que é verdadeira tem buscado essas coisas, tem pautado na doutrina do pré-atribulacionismo. Você está entendendo? Que a igreja não passará pela grande tribulação, que é o tratamento de Deus, a grande tribulação, com o povo de Israel. E é isso que nós devemos entender, né? É isso que nós devemos entender. Por quê? Porque lá em Apocalipse 3:10 diz que o Senhor, ele vai o quê? Ele vai nos livrar da hora, né, da tentação, da hora da tribulação que vai vir sobre o mundo. Então é um tratamento de Deus para com Israel, mas a igreja vai ser o quê? Arrebatada antes. Então nós devemos entender isso, não é? Olha só que coisa tremenda da parte de Deus. Então não queira, meu irmão, muitas vezes colocar, sabe, o sacrifício de Cristo no mesmo patamar de outras coisas, né? De invencionices, de métodos, disso e daquilo. Não, é só o sangue de Cristo.
É só o sangue de Cristo que nos traz vida. É só o sangue de Cristo que traz resultados sobre o meu e o seu problema, que perdoa os nossos pecados, que nos levanta. É só o sangue de Cristo, você está entendendo? E nós devemos entender também que uma igreja que está alicerçada nas coisas do Senhor, né? Ela tem o quê? Ela tem as suas bases na palavra de Deus. A palavra de Deus é o que vai nortear a vida da igreja. Eu estou falando a palavra pura. Não estou falando aqui palavra que você pega um versículo isolado, que você entende de uma forma ao seu bel prazer. Não, não é isso que eu estou falando. Porque agora eu vou distorcer a palavra para me poder, sabe o quê? Para que eu possa tirar alguma coisa do membro. Alguma coisa do irmão, alguma coisa da irmã. Sabe? Porque agora eu quero pegar e quero fazer isso, quero fazer aquilo, eu quero poder fazer métodos, né? Então a pessoa não ora a Deus, não busca a Deus, não quer agir segundo a palavra de Deus, não quer obedecer a palavra de Deus. Isso é um perigo, meu irmão. Isso é um perigo. Então, veja bem que isso são desvios, né? E essa igreja, se existe igreja que age dessa forma, essa igreja não está pautada na palavra de Deus. É um perigo muito grande, né? E nós vemos também que o senhorio do Espírito Santo ele é muito importante, porque é o Espírito Santo que vai iluminar a palavra de Deus, né? Nós falamos revelar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus já está revelada. Foi usado por 40 pessoas, né, no seu tempo, do seu modo. Foi usado aí profetas, foi usado pessoas comuns para revelar essa palavra, né? Então a palavra de Deus já está revelada. Não precisa de mais revelação, tá entendendo? O que acontece é que o Espírito Santo ele vai o quê? Iluminar a palavra de Deus para mim e para você, para nós entendermos o que ele requer da nossa vida. A iluminação do Espírito Santo, né? Embora nós podemos aí utilizar a palavra revelação, mas só que a palavra de Deus já está revelada. Ele vai apenas trazer o quê? Uma iluminação para que nós possamos o quê? Caminhar seguramente nas coisas do Senhor, entendendo e obedecendo aquilo que o Senhor requer de nós. Está entendendo? É na onde o Espírito Santo ele vai ordenar pastores, na onde o Espírito Santo vai ordenar obreiros, na onde o Espírito Santo vai estar dirigindo um grupo de louvor, todos os ministérios, né? Todos os ministérios ali dentro da igreja do Senhor, é o Espírito Santo que vai agir, né? E o homem não pode barrar o Espírito Santo. É um perigo muito grande também. Por quê? Porque quando eu barro o Espírito Santo, eu estou barrando, né? Estou barrando a vontade de Deus. Isso é um perigo, por quê? Porque quando eu barro a vontade de Deus, eu estou querendo colocar o quê? Conceitos humanos. Aí o que acontece? Porque vamos fazer isso aqui para ver se chama membro. Vamos fazer isso aqui para evangelizar. Vamos fazer isso aqui. Então a pessoa começa a pegar o quê? Ela vai começar a pegar coisas do mundo, né? Que é um perigo. O pastor ou o dirigente vai querer agir da sua forma, do seu jeito. Você está entendendo? Isso aí é um perigo, porque a igreja vai se tornar uma igreja que vive só o quê? Que vive só em bases humanas. E isso é perigoso, porque a base principal é Jesus, mas é o Espírito Santo, é a palavra que vai, e o sacrifício de Cristo, que vai fazer com que essa igreja esteja completamente alicerçada na vontade do Senhor e na verdade do Senhor. Aqui de forma nenhuma eu quero colocar denominação, pelo amor de Deus. Eu estou falando da igreja invisível. Você está entendendo? A igreja invisível, né? Martinho Lutero falou sobre isso. A igreja invisível, né? Então por isso que muitas vezes as pessoas utilizam a igreja como se fosse um time de futebol, porque minha igreja é melhor, porque minha igreja é maior, porque minha igreja é boa, porque meu pastor é bom, porque isso, aquilo. Meu Deus do céu, quem é bom é Jesus Cristo, quem é bom é a palavra de Deus, quem é bom é o Espírito Santo. Tá entendendo? Saiu fora desses alicerces, saiu fora aí dessa direção, saiu fora daquilo que Deus tem para mim e para você, saiu fora de Jesus Cristo, que é o principal alicerce de tudo, né? Saiu fora, meu irmão, cuidado, porque isso aí é um perigo para você. Você está sendo enganado, infelizmente você tem que ser enganado e tem que orar a Deus, tem que buscar. Tome cuidado, porque esse é um perigo muito grande. Comece, você está entendendo, a orar a Deus e ver, né, o que está sendo pregado dentro da sua igreja, o que está sendo pregado nas igrejas que estão por aí. Cuidado com as visitas, com as saidinhas, né, porque vai trazer o quê? Vai fazer uma maçaroca na sua cabeça. Porque o meu pastor prega isso e lá prega isso aqui. Agora eu vou afrontar meu pastor. Vou afrontar. Pastor, o que é? Lá fala isso. Meu Deus do céu, meu irmão. Meu Deus do céu, será que a gente não cresce não? Será que a gente não vai crescer? Faça uma comparação na palavra de Deus, vê quem está certo.
Você está entendendo? Nós temos que tomar o máximo de cuidado, viu? Porque os últimos dias estão aí para querer destruir a minha e a sua vida. O diabo está doido para levar a gente para o mau caminho. E muitas vezes ele pode nos levar a mau caminho, sabe como? Trazendo para nós um tipo de religiosidade, né? Então é uma religião baseada no homem, é uma religião baseada no ser humano. Isso é um perigo, viu? Então nós temos que tomar muito cuidado. Vamos buscar mais e estar inteirados das coisas do Senhor, ficar firmes no alicerce que é Jesus Cristo, buscando a presença de Deus. Você está entendendo? E Deus vai nos abençoar. Então nesse momento vamos orar para que Deus esteja nos fortalecendo. Pai querido, Pai santo, nesse instante, Senhor meu Deus, abençoa as nossas vidas, fortalece-nos, Senhor. Que no nome de Jesus Cristo, o Senhor esteja, Pai, fortalecendo a Tua igreja como um todo, Senhor meu Pai. A Tua igreja, Senhor meu Pai, que faz parte de um todo. Eu não estou falando de compartimentos, igreja aqui, igreja ali, mas toda a Tua igreja, Senhor, que esteja embasado na Tua palavra, que esteja sendo fortalecida, que o Teu servo e Tua serva não sejam enganados, Senhor meu Pai, por falácias, não sejam enganados por coisas que o Senhor não se agrada. No nome do Senhor Jesus, ó Pai, tenha misericórdia, Senhor. Visita, Senhor meu Pai, cada vida. Repreende o mal, Senhor. Guarda, Senhor meu Pai. Em nome de Jesus, as famílias, as casas e os lares. Tira todo pensamento torpe. Tira todo pensamento que não vem da Tua direção. Para a honra e glória do Teu nome, eu te louvo, Pai. Eu te agradeço pela Tua bondade e pela Tua santidade. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por esse momento e que nós venhamos a estar no alicerce verdadeiro que é o Senhor e Salvador, Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe e fique com Deus. Cremos que, em 2 Timóteo 3, 16 e 17, está escrito: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Bíblia, tradução linguagem de hoje. Assembleia de Deus Central de Iguape, uma igreja bíblica.